Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa reflexão da semana, onde, através dos estudos, das mensagens que são passadas, procuramos nos fortalecer, procuramos entender qual é o nosso papel diante dos ensinamentos de Jesus. E para isso, vamos procurando serenar a nossa mente, serenar o nosso coração, os nossos pensamentos. Por breves instantes, vamos nos desligando do nosso dia a dia, da nossa correria, e vamos sentindo a presença dos amigos espirituais, esses irmãos que caminham conosco, nosso anjo guardião, que está sempre ao nosso lado, nos estimulando, nos incentivando. E com ele, com o coração cheio de gratidão, nós vamos sentindo a presença de Maria, Mãe de Jesus, nossa mãe espiritual, ela quem nos acolhe, nos ampara, nos sustenta, nos fortalece na fé, renovando a nossa fé todos os dias, em todos os momentos. E é ela, nesse instante, que nos toma pelas mãos e nos coloca na presença de Jesus. Sentimos o amor que parte do coração desse irmão que Deus nos deu, tão querido, que nos acolhe, que nos fortalece, que veio para nos mostrar o caminho e também como caminhar. Agradecemos a Jesus pelo seu amor imenso e pedimos a Ele que eleve a Deus, nosso Pai, a nossa gratidão, o nosso amor, gratidão pelo que temos, gratidão pelo que somos, gratidão por tantas oportunidades que recebemos a todos os instantes de nos tornarmos pessoas melhores, gratidão pela família. E assim, humildemente, nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que assim seja. Graças a Deus. A lição de hoje é a de número 82 do nosso livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título é Sem Desfalecimentos. Essas palavras são de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Esse momento que Paulo escreveu essa carta, aos Gálatas, foi um momento em que os sacerdotes, eles diziam para aquele povo, que os pregadores, diziam que a fé em Jesus só não bastava, que eles precisavam fazer rituais judaicos antigos, voltar a tudo como era antes. E aí Paulo, ele fala que para os cristãos que nós não podemos desfalecer. Nós precisamos seguir firmes na fé e na caridade. E Emmanuel nos esclarece dessa forma. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas, se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem fazer. São crianças
que ensaiam aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita, nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem à questão de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguirdes no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. Ou seja, quantas vezes na nossa vida a gente não ajuda determinada pessoa ou pessoas ou instituições ou qualquer coisa desse tipo. E que a gente recebe em troca? Muitas vezes ingratidão. Muitas vezes não somos valorizados, enfim. E aí, o que nós fazemos? Quer saber? Não vou ajudar mais, não vou fazer mais, vou viver a minha vida, vou cuidar de mim. E nós nos esquecemos de que somos cuidados o tempo todo. Nós somos cuidados. E muitas vezes nós também somos ingratos diante do tanto que recebemos. Quando nós paramos para pensar que Jesus trabalha o tempo todo, que Ele olha por nós, quando nós pensamos que temos tantos amigos espirituais que caminham conosco, que nos estimulam, que nos amparam, que nos fortalecem, é preciso que nós paremos e façamos uma reflexão sobre o tanto que recebemos perto do tanto que oferecemos. Não podemos esmorecer. O bem, ele precisa ser feito pelo bem, porque aquilo me faz bem. Eu não quero saber se eu vou ter reconhecimento, se eu vou ter aplauso, nada disso. Eu faço o bem pelo bem. Esse precisa ser o nosso propósito. Não tem como nós fazermos esperando que as coisas aconteçam. A minha vida vai melhorar, eu sou uma pessoa tão boa. Ou então, muitas vezes, eu sou uma pessoa tão boa, ajudo todo mundo. Nossa, mas a minha vida está tão difícil. Muitas vezes nós nos pegamos nesta mesma situação. E Paulo, ele nos fala que nós não podemos desfalecer, nós não podemos parar simplesmente, deixar de acreditar, e que nós precisamos entender e fazer o bem é plantar sementes. Quando a gente planta, nós não temos a colheita imediata. E muitas vezes plantamos e não vemos a colheita. Tem uma frase que fala que quem planta jabuticaba não come jabuticaba. E quando nós entendemos que muitas vezes o que nós estamos plantando não é para nós, ou não vamos ver agora, nós vamos ver lá na frente. Mas aí também já passou, né? Qual é o tamanho da nossa fé?
E sabemos também que ajudar sem ver resultados cansa, né? Traz um certo cansaço, um desânimo. E Paulo percebeu isso e enviou esta carta aos Gálatas. E aí, o que acontece? A colheita é a nossa recompensa. E ela vem no tempo de Deus, não é no nosso. Nós não podemos fazer esperando acontecer. Isso precisa estar em nós. Essa sensação, esse desejo de ajudar, ele precisa ser sincero e sem esperar nada em troca. Faz e segue seu caminho. Você deu o seu melhor. Se a pessoa não entendeu, se a pessoa não soube agradecer, não soube reconhecer, já não é mais com você. O que nós precisamos, de certa forma, entender é que o bem, ele precisa estar em nós. E aí, nós vamos seguir adiante. Jesus continua fazendo, como eu disse no começo. E quantas vezes nós não reconhecemos? Quantas vezes ainda somos ingratos? O propósito é justamente esse: fazer o bem porque faz bem. Fazer o bem pelo bem. Essa é a condição. A colheita, certamente ela virá, mas no tempo certo, não no nosso, no tempo de Deus, que sabe de todas as coisas e continua cuidando de nós. Então, que possamos nos fortalecer na fé, na certeza de que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo o que fazemos e sabe principalmente, acima de qualquer coisa, das nossas verdadeiras intenções. Então, que possamos refletir sobre esses ensinamentos, que possamos refletir sobre essas palavras e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos ou colheremos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, se não pararmos pelo caminho, a colheita vai ser certa. Então, que nós possamos agradecer a Deus pela oportunidade do aprendizado, que Ele traga para nós profundas reflexões, que nós possamos entender qual é o verdadeiro sentido da caridade, de fazer o bem. Como dizem, né? Fazer o bem sem olhar a quem, porque o bem está em nós. Então, que nós possamos vibrar intensamente, envolvendo o nosso planeta em vibrações de luz, de paz, de amor, de esperança, de fraternidade. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente aqueles lares em desajuste, onde a luz da presença, dos ensinamentos de Jesus ainda não está acesa. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que perambulam pelas ruas sem um lar, sem um aconchego familiar. Vibrar pelos nossos irmãos encarcerados, por aqueles presos aos vícios, sejam eles quais forem. Vibrar intensamente por todas as religiões, filosofias que têm por objetivo a propagação dos ensinamentos de Jesus. Vamos vibrar agora pelo nosso próprio lar. Vamos abrir a porta, convidar Jesus a entrar e pedir a Ele que derrame sobre todos os ambientes a sua luz, a sua paz, a sua alegria e o seu amor. Essas vibrações alcançam os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos
e chegam até aquelas pessoas que ainda nos têm por inimigos. E deixamos uma vibração de luz para que a espiritualidade amiga possa levar para onde for necessário. E vibramos por nós, rogando a Jesus o seu amparo e a sua presença em nossa vida. Que tenhamos uma semana abençoada. Graças a Deus.